Olá, meus amigos, bom dia. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Meus amigos, eu quero pedir a cada um de vocês que colabore com o canal aí, curtindo os vídeos, comentando, se inscrevendo, deixando o seu like aí para ajudar nas nossas transmissões, incentivar, né? E a intenção é fazer, né, que é levar ao conhecimento do público a palavra de Deus. É um trabalho que eu já faço há algum tempo em outros canais, mas agora começando pelo YouTube e tentando levar em frente isso aí. É uma missão que Deus me deu e é um trabalho que eu aceito de coração. Então, na palavra de Deus nos diz, né, que a obediência é a fonte da sabedoria, é a fonte de tudo na vida do cristão, faz parte da obediência. O homem ou a mulher que se diz de Deus, ele tem que ser obediente à palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque muitas pessoas vão às igrejas, vão à procura, né, de ajuda, né, com a gente nas igrejas, e às vezes até, como tem muitas igrejas, tem os pontos, né, de colaboração, mesmo de ajuda mesmo, humanitária, né? E as pessoas às vezes pedem, vão ali pedir um apoio, pedir isso, mas na igreja mesmo, ouvir a palavra de Deus mesmo, ela não quer. Quer dizer, então é difícil, né, a gente entender que ajuda todo mundo quer, mas o ajudador não quer, porque nós ajudamos com a mesma palavra também, né? Se tem uma ajuda financeira, alguma coisa, é vindo de um irmão, uma doação, né, de outras pessoas que entendem a necessidade delas, né, daí dos irmãos, lógico, colaboram ali, muitas igrejas fazem, a gente participa, né, fazer uma cesta básica e para dividir, né, porque tem gente precisando, tem gente que às vezes com salário mínimo, ou às vezes um aposentado só dentro de uma casa não tem condições mesmo, né? Sabe que não tem. E não é nada mal, mas vamos ajudar. Mas essas próprias pessoas às vezes pegam, ajuda, mas não quer ouvir a palavra de Deus. Eu não sei o motivo. É, é complicado, né? Porque Deus está aí para ajudar todos, todos. Não importa qual problema que você tem, se é saúde, se é financeiro, qualquer tipo de problema que a pessoa tiver, ele tem que confessar diante de Deus aquilo que ele precisa, né? Para Deus nos abençoar, para Deus nos ajudar, é aquela coisa, somente pela fé, porque Deus sabe, ninguém vê a Deus. Ah, mas como que eu vou falar com Deus se eu não vejo Ele? Meu filho, você vê Deus pelo seu coração, pela a sua atitude, e ver Deus sim, porque se o mundo está aí, as coisas que tem no mundo, tudo foi criado por Deus. Então, e a palavra dele diz, né, que nós somos feitos segundo a sua imagem e semelhança, quer dizer, que ele tem mais ou menos a semelhança do ser humano. Ele não é diferente do que nós somos. E tudo isso ele nos leva a crer, né, que ele tem mais ou menos as nossas características. E que ele está pronto a nos ajudar, entendeu? Você não se envergonhe em qualquer momento diante do seu problema, clamar a Deus. Ah, mas eu não conheço, eu não sei nem orar. Não, meu amigo, você que sabe o que se passa na sua vida. Conta a sua história para Deus. Conta a sua história. Meu Deus, está acontecendo isso comigo. Eu não sei orar,
ajudar, eu não tenho para quem eu pedir ajuda, eu estou passando dificuldade, eu não tenho ninguém para me ajudar nessa hora. Me orienta, me ensina como eu reagir, como eu fazer diante dessa situação. Deus vai te entender e ele vai te orientar e você vai aprender como. É isso aí, isso significa, a gente quer dizer, é humildade. Tudo que eu não sei, eu tenho que procurar alguém que entende. E falar com quem entende para mim aprender. Senão, como que eu vou aprender alguma coisa? A fé, a nossa fé, vem, está escrito, que a nossa fé vem exatamente dessa parte, porque eu não conheço a Deus, como que eu vou saber, como que eu vou acreditar que Ele vai me ajudar? Sim, você tem fé, você acredita que Deus pode te ajudar, e Ele vai te ajudar, e a cada vez que Ele te ajuda e você recebe alguma coisa, a sua fé vai aumentando, você fala, não, é verdade, isso é verdade sim, é assim que acontece, é assim que tem que ser, e você passa a fazer daquele tipo, né, desse sistema. Quando Jesus andou aqui entre nós, na Terra, existiam muitas pessoas igual eu estou falando. Bom, basta ver uma coisa, que estão dando. É simples de entender. É um povo que andava com Deus, andava com Jesus o tempo todo, vivia andando com Jesus, poderia tocar nele, pegar na mão dele a hora que quisesse, né? Que estava vendo ele diante de seus olhos, conversava com ele falava ali tudo que ele queria se expressar, ele falava. E, no entanto, nem acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Jesus morreu e muitos não acreditaram nele ainda. E aí? Você vê que não é uma história bíblica, isso acontece. Desculpa, é que eu estou meio gripado mesmo, viu, gente? Mas, como eu estou dizendo, isso não é uma história bíblica, isso é a dificuldade que o povo tem para aceitar a Deus, para aceitar a palavra de Deus. É porque, como eu disse, a palavra de Deus, ela tem tudo. A palavra de Deus, ela é o alimento da nossa alma. A carne não, a carne quer as coisas do mundo. Porque a carne é do mundo. A carne, se morre, a carne vai voltar para o mundo. Veio do mundo e vai voltar para o mundo, né? Porque ela veio da terra e para a terra ela volta. A carne não serve para Deus. Não serve de nada para Deus. A carne não tem valor nenhum para Deus. Agora Deus quer a nossa alma, nosso espírito, né? E é onde está a fé, onde que nos leva a fé, é a nossa alma, nosso espírito, onde está o temor da palavra de Deus. Que o temor da palavra de Deus é que nos fortalece, o temor é a obediência, né? Que se Deus fala para a pessoa não faz tal coisa, você não vai fazer. Ou se Deus fala faz tal coisa, você vai fazer, porque Deus está falando para você fazer. Isso é o pai falando para o filho. Quem tem filho, você já foi filho também, você é filho também, você sabe. O seu pai lhe mandava, você tinha que obedecer, né? E a mesma coisa é com Deus. Deus está falando na palavra dele para não fazer, não faça. Está falando para fazer, faça, obedece. Ah, mas tal coisa é errado, não deva fazer. Não vai, que Deus está te falando que é errado. Não que Deus vai te proibir. Deus deu livre-arbítrio a todos nós, todos. Não tem separação. Deu livre-arbítrio. Cada um faça aquilo que achar que deva ser feito. Se querer crer nele, crer. Se não quiser não crer, não obriga você a crer nele. Só que também tá aquela coisa, né? Ele também não tem responsabilidade nenhuma com aqueles que não creem. Ó, é proibido, você não é proibido. Deus não proíbe ninguém de nada. Mas é errado o carnaval, é errado certos bailes francos, coisas imundas por aí. Errado, errado. Mas Deus não proíbe você de ir. Não. Deus não fala não, não vai, tá errado, você não vai. Ele não vai falar para isso. Ele só te orienta, você tá errado, isso é coisa que não presta, né? Isso é mau caminho. Então, ali as coisas que estão ali não tem nada que presta. Então, a gente orienta, mas aí a pessoa vai se quiser. Ninguém é obrigado, né? Então, isso é uma obrigação de todos nós, falar para as pessoas saberem, ficarem sabendo. Entendeu? E não é, como
diz na palavra de Deus, Jesus veio a esse mundo e permaneceu entre os seres humanos por muito tempo. E como diz, as pessoas até hoje não entendem, não tem gente lá, tem religiões por aí que não acreditam que ele veio ao mundo, né? E aqui na palavra de Deus em Coríntios diz assim, Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. No momento que você passa a acreditar em Deus, como eu estava falando, a fé, ela vem nascendo dentro de você, como costumo falar aqui, como uma planta que vai criando raiz e vai se fortalecendo. E a cada dia que passa, aquela planta ela vai ficando mais formosa, mais bonita, até chegar ao ponto de aparecer os frutos. O que é o fruto da fé? É quando você começa a receber aquelas bênçãos que você pediu. Você já passou por um estágio que você creu em Deus. Você acreditou que Deus era capaz de te ajudar. Você já aprendeu o que é Deus. Você já sabe o que é Deus. E você passa a receber aquilo que você tanto queria. Às vezes você vai passar a reconhecer que você já tinha recebido alguma coisa e você nem notou que você tinha recebido. Porque realmente, eu falo por experiência própria, é isso que acontece com a gente. Às vezes a gente já recebeu alguma coisa e, no entanto, a gente não nota já ter recebido. Por quê? A gente está sem o conhecimento da palavra de Deus. E quando a gente passa mesmo de fato e de verdade a aceitar a palavra de Deus, aí chega a hora de você tomar uma decisão na sua vida e passar a ser uma pessoa nova, uma pessoa de fé, de fato e de verdade, o verdadeiro cristão, né? Que é esses que é o cristão que eu digo, meu querido, é você largar esse mundo, viver, parar com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo para você não existe mais. Aqui, como diz aqui em Atos dos Apóstolos, Atos 2:38, diz assim: e disse Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, sejais batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, isso é uma coisa muito séria e fácil de entender. Por que essa transformação? Porque no momento que você se arrepende, você reconhece que você anda errado diante de Deus, fazendo as coisas erradas, as coisas que para Deus é abominável, não tem agrado para Deus. Você sente em seu coração aquilo, aí chegou a hora de você passar pelas águas, fazer o batismo. Aquele batismo que você era criança, esquece. Criança não tem pecado. Para que batizar a criança se ela não tem pecado nenhum? Se ela nunca pecou? Na verdade, se fosse olhar, a criança que teria que batizar nós, porque ela não tem pecado nenhum. Enquanto nós estamos carregados de pecado, mesmo com a remissão dos nossos pecados feito por Senhor Jesus na cruz, nós ainda estamos pecando, nós pecamos no dia a dia. É do homem, da mulher, do espírito. Gente, uma palavra homem e mulher, isso não existe, porque para Deus é só o espírito. E o espírito não tem sexo. O espírito é invisível. Homem e mulher é uma palavra só. Macho e fêmea é uma palavra só. Por isso que a Bíblia diz mais do homem. Então, o que Deus diz aqui, que a gente receberia o Espírito Santo, que é o que nos sustenta, é a base
A base do ser humano cristão é o Espírito Santo, que é quem nos conduz, é quem nos mantém diante de Deus vivo, que nos dá o suporte de falar diretamente com Deus. Você tem autoridade para falar diretamente com Deus através do Espírito Santo, que você recebe, é um dom de Deus, foi promessa do Senhor Jesus, que ele enviaria, ele ia para o Pai, mas que enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, que vem nos dar entendimento e que é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Espírito do Senhor Jesus dentro de nós, que nos dá força, que nos tira, livra de entrar em mau caminho, livra das contendas, livra de entrar em certos lugares, as coisas deste mundo já não agrada mais para você, porque, como diz a palavra de Deus, o próprio Jesus mesmo falou, né? Aquele que quiser seguir a mim, tome a sua cruz e siga. O tomar a cruz é abandonar a vida carnal, as coisas desse mundo que é da carne, porque, como diz o próprio Senhor Jesus disse, aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E só pode ser nascido do Espírito aquele que nascer das águas, que passar pelas águas, pelo arrependimento e passar pelas águas, que vai nascer das águas. É uma nova pessoa, nova vida. Ele passa a ter dali por diante. As coisas abomináveis desse mundo não tem mais graça para ele, não tem valor para ele. Né? Ele passa até o próprio dinheiro, as coisas que é dinheiro, bens materiais, é tudo vaidade, meu amigo. É tudo vaidade. O teu dinheiro, Deus entende as nossas necessidades e nos dá também condições de ter o nosso sustento, claro, né? Mas o dinheiro, você pode ter o que tiver. Chegar aquela horinha de você ir embora, que Deus te chamar, para quem vai ficar o dinheiro? O que você vai fazer com ele? Ah, pera, deixa eu guardar meu dinheiro, porque não. Pra quê? Tchau, um abraço. Ele não serve pra nada, 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 nada. Pra onde você vai, não compra nada. Se for pro céu, não tem nada à venda. Se for pro inferno também, não tem nada à venda. E ele não compra a salvação também. Ser logo sincero e direto e reto, ele não vai comprar a salvação de ninguém. Entendeu? Essa é a verdade. Devemos ter sim, e lutar, lógico. Temos nossa vida é digna diante de Deus, isso é ótimo, isso é de Deus também. É uma bênção de Deus, né? Mas não tudo por dinheiro, tudo não. Você ter o seu dinheiro, você comprar seu carro, não é fazer besteira, mas sair com sua família, passear, desfrutar daquilo que Deus te deu, é glorificar a Deus. Tá? Agora, só banco, 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 banco. Você morre, não sabe nem quanto você tem e não aproveitou nada. Nada, 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 nada. É por isso que eu digo, é a minha palestra que às vezes a gente faz. O homem sábio, que tem sabedoria, ele não se preocupa com o dinheiro. Porque quando chegar o momento que nós não sabemos, Deus não deixou para nós saber exatamente por causa disso, o dinheiro não vai servir para nada. O dinheiro não traz saúde, o dinheiro não traz paz, não traz alegria. Quantas pessoas que eu já vi falar não sabem apanhar dinheiro e, no entanto, não é feliz, não tem felicidade nenhuma, não tem alegria, a vida destruída. Então, quer dizer que não é tudo, né? Mas é isso aí, é a vida, né? A vida, o dia a dia nos ensina a viver, entendeu? Que Deus abençoe a todos, faça suas reflexões e siga nós aí, dá uma forcinha, tá? Fique com Deus, tchau.